É isso aí, pessoal. Hoje eu venho trazendo para vocês um vídeo mostrando passo a passo de como eu faço as comportas ali contra enchente. Observando que eu só trabalho com alumínio, não trabalho com ferro, né? E assim eu vou estar trazendo, digamos assim, a forma que eu faço para quem trabalha com ferro, tudo mais ali, ou quem quer fazer, acaba absorvendo alguma ideia, né? Trazendo um diferencial ali na parte da produção. Eu vou estar apresentando o material que eu vou estar utilizando e assim, de certa forma, no decorrer do vídeo ali, eu venho mostrando ali então a parte da montagem delas também. Observando, aqui eu já tenho preparado as comportas com 1,5 m de largura por 80 de altura. Tenho aqui as travessas, né? Digamos que seria a régua de 25 por 50. Então, para fazer a altura de travessa, ela acaba tendo uma boa resistência. Não é algo frágil, assim, digamos que vai entortar ou romper, né? Então, assim, a vantagem do alumínio é pelo peso que acaba tendo, né? E assim, trazendo um fácil manuseio na parte da colocação e fixação delas. Tubo de 38 por 76, cortado em 45 graus, em pé, porque então, como é uma peça estreita, então ela não vai ter tanta resistência ou tanta pressão no meio, né? E ela acaba tendo, então, a resistência para segurar ali essa pressão da água, né? E depois, sim, 80 centímetros de altura seria o limite total, né? Aonde, digamos, vai ter essa variação ali de altura de água ali, que não vai chegar, talvez, nessa altura total ali, né? Fixado os cantos, 45 graus aqui, então, com cantoneira e cunha, batido, né? Na pressão. Aqui, aonde vai ser fixado ou colocado a travessa de 25 por 50, eu tenho aqui esse trilho Stanley, aonde eu acabo recortando, né, a volta da roldana, utilizando mesmo, né, ele como perfil U. Aí, na travessa da parte maior, que é outra comporta, com 3 metros de largura por 80 de altura, aí eu tenho aqui, então, cortado 45 graus, para que o tubo fique de lado, né, ou seja, tendo ali uma melhor estrutura em questão de pressão, né, de largura ali, para ela ser mais rígida, mais resistente. Aqui eu tenho, digamos, as travessas, então, de altura de 38 por 50, trazendo ali melhor reforço. Tem essa sobra desse material que eu vou colocar também ali para fazer a parte da travessa. Eu vou estar utilizando também barra roscada. Eu tenho aqui, ó, barra roscada, onde eu vou usar para fazer os pinos de pressão lateral. Aí junto ali com a barra roscada para fazer o pino, né? Então eu utilizo rolamento, aonde ele entra a barra roscada dentro ali. Tem os tarugo de alumínio, né, que seria a barra chata grossa de 15 por 15. Temos aqui então a borracha esponjosa. E para colar a borracha esponjosa, eu acabo utilizando ali, né, Super Bond. Facilitando, né, e até mesmo sendo mais ágil na fixação da borracha ali, em termos dela colar. Chapa de ACM, então, para fazer o fechamento das comportas. E assim, eventualmente eu venho esquecer de algum material durante o vídeo, né? Conforme a montagem que eu fizer das comportas, eu venho mostrando ali, então, o material a mais que eu vou estar utilizando. Também o silicone PU, principalmente, né? Para fazer vedação dos 45 graus depois. E também na parte da colagem da ACM. Agora, bora começar a produzir. Mostrando a primeira parte da montagem. Aqui, mais de perto aqui, podemos observar que eu tirei as ranhuras, então, de dentro do perfil. Para encaixar dentro aqui desse U, que feita a fixação com 2 rebite 412 na cor preta, né, na cor do alumínio, né? E assim agora eu vou estar colocando essa parte aqui em cima, vestindo então, fechando o quadro estrutural, né? Isso aqui é como se caso fosse um quadro de um portão, onde a gente acaba colocando o lambril, né? Mas dessa forma aqui nós vamos estar fazendo a comporta e colocando a chapa de ACM depois, aonde até o final da tarde eu devo estar finalizando essas comportas aqui, mostrando todos os detalhes, né? Ah, e aqui a cantoneira eu coloquei entre ranhuras. Observando aqui, ó, a fixação da cantoneira de 50-50 grossa, né? É feito a colocação delas entre a ranhura aqui, para então fazer a fixação dela. Agora já, moldura estrutural montada, eu tenho aqui essas reguinhas de 12 por 25, aonde vai ser colado em todo o contorno, né? Até mesmo entre meio aqui de cada travessa, para fazer o apoio então aqui da chapa de ACM. Observando o canto, nós temos os rebiques, né? Então aqui eu fiz o recorte na reguinha e também riscando já certinho ali aonde vai dar o mesmo alinhamento de altura da travessa. Então, dessa forma eu já recortei elas. Agora eu vou estar colando elas no lugar e daí começando a montar o quadro daquelas menores ali, enquanto seco o silicone dessas outras aqui daí. Aí depois eu vou fazer a fixação, né, com rebite de 322 preto. Vou fazer a colagem então. Eu estou utilizando aqui o MS35, o silicone PU, né, porque esse aqui é a base de poliuretano. Então eu comecei a usar e me adaptei a utilizar esse material aqui. Então tá bem tranquilo aqui na parte das montagens, né, que eu venho fazendo.
tanto de vidro temperado, como também aqui das comportas. Observando aqui, ó, o alinhamento onde eu já tinha feito, né, o risco com o lápis. Eu vou pressionar de uma forma que eu venha colar ela, assim, para depois estar aplicando então aqui os rebites, para com o tempo não soltar também, né? Então aguentar carga de pressão e tudo mais. Mostrando de perto então a colocação das reguinhas. E observando depois, né, a colocação aqui dos rebites. Eu vou deixar secar agora um pouco. Fazer a montagem daquelas outras peças ali. Mostrando também a montagem delas. E depois preparando os acessórios, então. Os pinos, né. Para estar, então, por último, colocando a chapa de ACM dentro. Aqui, então, eu tenho as duas comportas pequenas para montar. 80 de altura com 1,5 m de largura. Observando também o perfil aonde a gente vai estar fazendo a fixação das réguas de 25 por 50. E aqui também batido, então, a cantoneira e a cunha já. Preparado, furado aqui com uma broca 10, então, para fazer a montagem delas, né? E dando sequência, então, aqui a montagem do quadro. Observando que aqui a cantoneira está colocada, né? Digamos, mais rente que vai ficar pro lado de dentro. E aqui, onde é que vai a chapa da CM, pro lado de fora. Temos, então, o parzinho. Eu acabei riscando, fazendo uma marcação, né? Para igualar elas, para quando virar elas aqui, então, a cantoneira fique pro lado de fora ou pro lado de dentro, né? Assim, tendo essa igualdade. Observando aqui também. Aqui ela tá certa. Casalzinho. Casalzinho, né? Então, eu vou colocar agora essas peças de altura encaixada, então, na largura. Aqui, então, eu já tenho as cunhas, então, que vai ser usado. Já posicionando a cunha certinha, né? E aqui pegando uma altura, então. Deixa eu me incomodar. Assim. Já para colocar no lugar. Da mesma forma que foi feito na parte maior, né, da comporta, nós temos aqui então a reguinha colocada entre travessas, né, contornando em volta para que a chapa de ACM então venha a ter o contato e apoio na própria reguinha. Esperando secar essa parte, agora então eu vou fazer os pinos na lateral, aonde vai com rolamento, né, barra roscada M10, para fazer então a pressão aonde vai a borracha, depois colocado na parte de baixo também. Então agora primeiro eu vou trabalhar em cima dos pinos, vou mostrar a produção deles e depois na sequência, né, continuando então aqui nas comportas. Para fazer o pino então, vai ser algo parecido com esse aqui, ó. Esse aqui já é daquela comporta mais larga lá, tá ali atrás do passo ali. Barra roscada M10, junto com uma arruela M8, onde eu acabo fazendo solda na parte de cima, né? Rolamento, que digamos, ele vai ficar assim. E com a pressão então da barra chata que vai ter junto à cantoneira, ele vai fazer a pressão da comporta para baixo, dando deslocamento da borracha. Então aqui tem a barra M10, aonde eu vou estar utilizando agora para cortar com 11 centímetros para colocar nessas duas comportas mais estreitas.
Observando que eu já fiz os acessórios, ou seja, isso aqui era uma barrinha chata, né? Aonde eu cortei, que der a altura, então, aqui por dentro da cantoneira, né? Onde ela fica rente. Que nessa parte ali ela vai ser fixada e o rolamento vai entrar por baixo dela, então, aonde vai fazer a pressão. Falta passar limas o acabamento, furei com uma broca 4mm, escariei com uma 10 para que o parafuso entre dentro, então, e fique rente com o material, né? Aqui eu tenho as porcas M10 para colocar nesse taru. Essas cantoneiras de 32 por 32, elas vão ser fixadas por fora dessa outra cantoneira de 50 por 50. E essa cantoneira de 50 por 50 vai ser fixado ali na comporta, né? Aonde ela vai vir por cima, ou seja, fazendo então aqui o aperto com a porca borboleta ali, né? E comprimindo a borracha aqui contra essa cantoneira. Então assim, fiz esses acessórios ali agora. Deu tempo para secar as reguinhas, eu vou colocar agora o rebite nas reguinhas, né? Preparando essa peça ali para colocar as cantoneiras e por último, né, finalizando com a colocação da CM. Também, depois que tiver a borracha colada também ali, aí eu vou preparar a furação para colocar esses pinos daí. Aí depois de rebitadas as reguinhas, eu tenho aqui a borracha esponjosa então, observando ela com 38 por 15 de grossura. Essa lixa aqui eu vou usar depois para lixar o alumínio ali então. Vou esticar ela. Para fazer a limpeza com álcool 92% aqui, ó. Porque ela vem com esse pó branco, né? Então é bom dar uma boa limpada nela. Observando que aqui é o lado de dentro, né? Então nas alturas eu coloco no lado de dentro, é o que vai dar encosto na parede, né? Na cantoneira, e depois colando na parte de baixo. Eu vou usar a lixa aqui então, para tirar esse brilho do alumínio. E daí então usando a Super Bond, aí nós vamos passar aqui o Super Bond, né? E colar então a borracha. Ok. Eu procuro deixar uma ponta de borracha para fora sempre cada lado, para recortar depois então reto conforme a necessidade, né? Deixar um pedaço fora ali, porque depois aqui de baixo nós vamos remontar ela sobre a outra borracha, né? Então aqui em cima, depois eu corto retinho, colar no outro lado agora. Só mostrando aqui a parte estrutural, então, tá quase finalizada, né? Observando ali os rebites que eu coloquei na reguinha, ali embaixo no contorno, para prender aonde vai vir o encosto da chapa de ACM aqui, né? No outro lado, ele fica reto. A colocação aqui das cantoneiras, observando ali, né? A fixação com 6 rebites, eu sempre passo silicone por trás da cantoneira. E o pino rolete aqui, ó, aonde ele vai ficar, digamos, para fazer a pressão, né? Para dar o esmagamento da borracha no chão. Sempre procuro colocar ela quanto mais próximo aqui da cantoneira, melhor, para ter o apoio, então, daquela barra chata, né? Que vai vir por cima aqui, ó, do rolete daí. E aqui, então, dessa forma, é o que tá ficando pronto, né? Então, no lado de lá ainda falta colocar esse rolamento. Só coloquei ali as cantoneiras. E agora, finalizar essa parte e depois trabalhar em cima aqui do acabamento, então, das cantoneiras aqui, né? Que vai dar bastante serviço aqui pela frente. Observando daí essa comporta maior, a cantoneira, né, de 50-50, sempre vai ficar esse espaço, digamos aqui onde é que vai ter o contato na outra cantoneira de 50-50 para criar o esmagamento de vedação, né? Ela sempre vai ter esse espacinho aqui de meio centímetro e assim posicionando ela quase ao meio, né? Digamos na parte da fixação. O rolamento sempre bem próximo aqui à borracha, para ele ter a base de apoio então na barrinha chata, que vai ficar fixado a cantoneira, aonde vai ficar presa na alvenaria, né? E quando as comportas são maiores na largura, daí eu acabo colocando sempre
cantoneira de 50-50 arrebitada, tudo com silicone PU por baixo delas, né? Fazendo ali a vedação. E a furação aqui com uma broca 10mm, para então tá perfurando o piso depois lá, né? E deixando as esferas dos parafusos, para então ter como fazer a fixação dela e uma melhor vedação. Querendo ou não, digamos assim, colocando ali a barrinha chata embaixo, né? E assim trazendo, digamos, esse apoio da borracha em cima da barrinha chata. E ali então criando um esmagamento de canto, assim, ó, aonde depois, na hora da colocação, vou estar mostrando igual, né? Tem essa dali pronta, faltando colocar a chapa de ACM, né? E temos aqui essas outras duas aqui também, buscando sempre o mesmo alinhamento de altura, digamos, na parte dos rolamentos, né? Para então facilitar na montagem também depois nas cantoneiras. Agora eu vou estar preparando ali as cantoneiras, depois já cortando a chapa de ACM e colando elas no lugar, né? Então aqui na colocação dessas cantoneiras aqui, ó, cantoneira 32x32, já deixei tudo furado, né? Aonde vai, digamos, fazer conjunto aqui, ó, na hora da fixação, então, do parafuso com a borboleta, né? Essa parte da cantoneira vai ficar junto com a borracha e presa, né? Até mesmo aqui na alvenaria. Essa daqui, digamos, seria com porta mais larga, então ela é... A cantoneira não está na beirada quanto essa pequena aqui, né? Digamos que ficaria nessa posição assim. E daí viria, então, a cantoneira de 32x32 fixada nessa forma aqui, ó. Aonde vai fazer o aperto, né? E trazendo aqui o esmagamento da borracha contra a cantoneira. Vendo por esse lado, eu deixei tudo do mesmo tamanho elas. Então, encostando a cantoneira no chão, eu vou subir ela uns 3, 4 milímetros e daí fazer o risco da marcação aonde vai ser posicionado então aqui a cantoneira. E eu sempre acabo deixando quase 1 centímetro, né, uns 8 milímetros aqui, ó, afastado para colocar uma contraporta no parafuso, que daí ele vai passar e vir pro lado de cá, aí, né? Então, essa é a forma da marcação que eu acabo fazendo para fazer a fixação dessa cantoneira de 32x32. Aí concluído aqui a colocação da cantoneira, onde vai ser fixado ali então o parafuso, agora eu vou, digamos assim, marcar, né, fazer a marcação, onde a gente vai colocar essa barra chata, digamos que o rolamento vai entrar por baixo, né? Então dessa forma, observando a borracha lá embaixo, eu sempre acabo pressionando então a borracha para baixo, né? Colocando a trena no chão, pressionando, observando a medida que nós temos, que nem aqui é 48 em cima do rolamento, eu diminuo meio centímetro então, para que ela venha ter essa pressão de esmagamento, né? Ou seja, conforme o rolamento passar por baixo desse grau aqui então, da barra chata, ele acaba pressionando então a borracha para baixo. Aqui eu já fiz o risco, aonde vai ser colocado, né? Então, 47,5 foi a marcação que eu acabei fazendo. E observando aqui pela altura, então, a cantoneira encostada ao chão, esse 47,5 fica um pouco para baixo então aqui do rolamento, aonde ele vai entrar por baixo e fazer o esmagamento ali, né? Aí observando aqui a colocação então da barra chata, né? Conforme depois vai ter mais uma cantoneira ali embaixo, e ele fizer o esmagamento aqui, ó, então ele venha a se elevar do chão, né? Trazendo aqui então esse esmagamento ali, ó. Então dessa forma é feito, né? E aqui, ó, conforme a cantoneira estiver encostada ao chão, ele vai acabar pressionando então a borracha ali para baixo ali daí. Da mesma forma grande, né? Ali, ó. Aqui mostrando, esse daqui é um par, né? Digamos, da comporta mais estreita, aonde é aquelas menores. E daí, como ela é estreita, que então o perfil entra aqui dentro, depois no lugar eu vou mostrar mais certo, né? Conforme o encaixe dela. Aí eu coloco essa cantoneira também de 50-50, cortando aqui com 4 centímetros e fazendo o grau, então aqui na parte de cima, onde vai encaixar a comporta dentro e vestir. Tenho aqui concluído então, já furado onde é que vai ser feita a fixação na alvenaria. E assim agora, cortando a chapa de ACM e colando então as minhas molduras. Então aqui agora eu vou fazer a aplicação da chapa de ACM na comporta menor. Já tenho concluído numa pequena e também na outra grande ali, mas essa daqui eu vou mostrar como é que eu faço para fazer o corte. Uma régua de alumínio, chapa de ACM de 3mm. Eu já tenho feito os riscos aonde eu defini o corte, né? Que seria 87,5 por 64,3. Eu vou cortar aqui a largura primeiro, usando estilete. Tem esse estilete aqui maior, né? Aonde a lâmina dele também é mais grossa, facilitando a parte do corte. Com 2 riscos já conseguimos estar quebrando a chapa, observando, começando aqui pelo canto sempre, né? Ele acaba quebrando, então facilita bastante o corte com o estilete, né? A marcação.
testar já, colocando ela dentro. Tá tudo certo. Aqui eu corto sempre no contorno em volta uma beirada do plástico, para o silicone não ficar por cima, né? Então eu acabo limpando essa fita fora aqui, ó. Para depois que tirar o plástico no cliente lá no lugar, para não arrepiar o silicone, né? Então estou na residência agora para fazer a colocação da comporta, observando aqui então ela com 3,5 metros de largura, 80 centímetros de altura, né? E estou já preparando então aqui a fixação das cantoneiras. Observando que bem aqui ao canto, eu já limpei, né? O canto aqui, ó, digamos, deixando ele bem 45 graus aqui, ó, para evitar que a cantoneira fique mais alta, né? Agora, eu já furei também com a broca 6 milímetros e eu vou estar fazendo a fixação dela, né? Aplicando então nas costas aqui da cantoneira um risco grosso de silicone PU, para então estar fazendo a colagem junto à alvenaria. Conforme eu tiver colocado ela aqui, eu esqueci meu tripé, eu vou estar mostrando, né? Então ali depois da fixação da cantoneira e também a parte de cuidados na vedação ali, conforme necessário, evitando a entrada da água, né? Observando a aplicação do silicone, contornando os furos também, para evitar que entre infiltração de água, né? Aonde tem as buchas. E observando no pé ali embaixo, aonde foi feito a limpeza do canto, né? Aplicando silicone também para não ficar greta nas costas ali, ou no canto aqui, no 45 graus ali. Já tenho feito aqui os furos com a broca 8 milímetros, parafuso M8 inox, né? E também juntamente com o mesmo alinhamento na comporta, ou seja, eu encaixo ela no lugar primeiro, para daí então tá furando as duas junto, né? Passando uma broca 4, para depois estar fazendo a furação com uma broca M8 aqui atrás, né? Parafuso M8, e uma broca 12 aqui na frente, para ficar folgado na entrada do parafuso. Mas o detalhe é, uma pessoa sozinha quando vai colocar, que nem aqui eu tô posicionado nela, tenho colocado aqui a barrinha chata na parte de baixo, observando que eu apoiando a comporta na parede ali, ó, tá apoiado ali, eu venho aqui, seguro com o pé aqui embaixo e vou querer pressionar, então, para fazer o encaixe da comporta. Ela entra com bastante pressão, mas, contudo, se a pessoa estiver sozinha, lá atrás ela pula fora. Ou seja, ela vai sair do alinhamento da barra chata ali embaixo e tu não tem como empurrar ela depois, né? Com a pressão necessária. Aí eu vou fazer aqui, ou já fiz aqui a colocação, a furação aqui de uma cantoneira, onde eu vou colocar aqui no pé, para quando eu empurrar a comporta do lado de lá, que ela não venha pular fora da guia no lado de cá, né? Então eu vou estar fazendo ela assim e depois trazendo o resultado. Mostrando aqui, né, a finalização da montagem estrutural da comporta. Então, observando a cantoneira 50-50 colocada, barra chata de alumínio para fazer a pressão no rolamento, para ter o esmagamento em cima da barra chata, né, que vai ser só colada ao chão. Cantoneira de 50-50 para fazer o pé de apoio, quando empurrar a comporta contra, para ela ficar presa aqui, né, para ela não afastar da cantoneira, facilitando então ali a colocação delas. Parafuso M8 de inox, e as porcas borboleta são zincadas, para não ter aquela liga de material e acabar travando então ela no lugar, né. Cantoneira de 38-38, feita a fixação com rebite, tudo passado silicone PU por trás, para então trazer mais resistência, né, na fixação. Aqui então nós temos os parafusos M8, a porca, né, com borboleta, facilitando então na colocação delas. E a comporta, né? Então ali pronta para ser colocada no lugar. Observando que aqui eu furei com uma broca 10 para fazer a fixação de parafuso, eventualmente necessidade, né? Eu vou estar colocando ela no lugar e já trazendo mais vídeo. Aqui, como podemos observar, então, a cantoneira no lado de lá, eu não coloquei no lado de cá porque senão ela fica muito afastada. Eventualmente alguém pode bater com os pés ali e se machucar, né? Colocando, tentar filmar e colocar junto aqui, vamos ver como é que vai ficar. Ó, o encaixe dela indo por trás ali então da cantoneira. Sempre buscando o alinhamento de encosto para ter a colocação do parafuso, né? Cadê? Deixa eu vir pro lado de cá, vai ficar melhor para mostrar. Que nem aqui assim, né? Podemos observar ali o alinhamento de afastamento dela. No lado de cá vai ter que calçar com o pé. E o ideal é segurar aqui na cantoneira aqui, ó, para quando empurrar ela dentro, para ela ter esse esmagamento então de encaixe. Ó, ela tem uma boa pressão. Coloquei aqui a porca então. Observando que sem o aperto então ela não tem um encosto, né?
preciso, conforme vamos apertando aqui então a borboleta ali, né? Ali ela vem encostando e dando então a vedação que a gente precisa na comporta. No lado de cá, observando ali então, ela não empurrou para fora, né? E aqui a gente acaba então empurrando contra e ela vem a buscar esse esmagamento na parte de baixo, observando que o furo ali é sempre bem maior para ter a posição do parafuso, né? Deixa eu pegar uma borboleta dessa aqui para travar ali também. Só vou colocar aqui na parte de cima. Deixa eu colocar aqui. Aí. Da mesma forma lá de cá, né? Temos a greta ali, ó. Daí conforme vai apertando a borboleta, ela vai tirando a abertura e dando uma boa vedação. Observando então aqui no lado de fora. Agora ainda começou a chover um pouco. Tá bem nublado o tempo por aqui. E observando ela por dentro, a barra chata, ela vai acabar proporcionando uma boa vedação. E assim, com o auxílio dos parafusos aqui, tendo ali um esmagamento, então, melhor aqui no meio, né? Mas, eu vou estar colando então agora a barra chata, finalizando essa comporta, faltando as duas pequenas, mas aqui já dá para ter uma boa noção, né? Do que seria a instalação de uma comporta, procurando trazer uma boa vedação. Não é fácil vedar água, principalmente nos cantos, depois eu vou mostrar a aplicação do silicone, principalmente ali no canto, né? Mas assim, depois que eu mostrar para o cliente, então, eu vou colocar lá atrás, conforme tiver finalizado, eu vou chamar o cliente, e eu vou pedir para ele, talvez, me auxiliar ali, então, no vídeo, mostrando melhor a parte da instalação dela, velho. Então agora aqui com a ajuda do cliente, eu vou estar colocando ela no lugar, aí observando também a cantoneira no canto, né, onde a gente faz a colocação da comporta lá primeiro, para evitar que ela venha pular fora, e aqui, observando também o alinhamento dos parafusos. Aí ficou bacana. Vou pegar as portas aqui. Aqui na colocação ela tem uma boa pressão, mas é bem tranquilo. Para colocar aqui as portas, e da mesma forma no lado de cá. As outras duas de baixo também é bem tranquilo para colocar, mas assim, a facilidade, né, e a vedação que nós temos aqui é bem tranquila, velho. Agora nós vamos lá atrás, lá, mostrar as outras duas. E aqui as duas menores atrás, então, 1,5 m de largura com 80 de altura. Deixa eu soltar aqui as borboletas. Ela vai ter uma boa pressão no rolamento aqui, de esmagamento da borracha para baixo. Observando sempre o alinhamento, então, dos parafusos, né, para fazer a colocação dela. E aqui com uma pressão maior, então, de colocação, ou seja, ela cria bastante pressão, né? Mas também dá uma boa vedação, principalmente na parte de baixo, aonde nós precisamos. Fácil e prático para colocar, né? Então só exige um pouco de força, da mesma forma essa daqui, ó. Observando sempre o alinhamento do parafuso. E a colocação dela. As porcas M8 borboleta. E assim mais um serviço concluído. Deu boa? Deu boa.